Boa noite, igreja. Aleluia. Queria que você desse o sorriso mais crente e mais aleluiado que você tiver para a pessoa que está do seu lado aí. Dá para ele. Você conhece o nome dele? Dê um sorriso de Deus para ele. Isso. Deus vai falar com você. Amém. Pronto, já deu, era um sorriso. Era só um sorriso. Queridos, vocês estão prontos? Eu quero dizer para os irmãos que eu sou pastor batista mesmo. Você não pense diferente disso. Eu fui ordenado pela Convenção Batista, mas eu tenho ministrado dentro dessa área de libertação há alguns anos. Meu coração arde por almas. Eu tenho por dom ministerial ser evangelista e também pastor. Eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que vai ser ministrado durante esse fim de semana não é fruto de entendimento pessoal, não são pensamentos filosóficos, não está dentro de um raciocínio humano, mundano, mas vocês serão impactados pela palavra de Deus. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja evangélica, a igreja batista, nós estivemos no final do ano passado ministrando para mais de 500 líderes e pastores no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um estado profundamente ligado ao ocultismo, à feitiçaria, à bruxaria. É um estado que vem sofrendo muito com a falta da luz do evangelho. Nós estivemos num grupo de pastores da nossa igreja, pastor Sebastião, nosso pastor, e ministramos um congresso muito semelhante a esse, um seminário muito semelhante a esse, em que nós demos armas, capacitamos com ferramentas o povo de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: você não é quem você pensa que você é. Jesus Cristo na cruz castigou o teu pecado e o meu pecado. Jesus Cristo na cruz, ele foi executado para que você recebesse uma identidade nova. Há um chamado do Senhor para a sua igreja. A igreja de Jesus de Nazaré veio para vencer. Porque ao que vencer será dada a coroa da vitória. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu pai. Ao que vencer comerá do maná escondido. Ao que vencer se alimentará da árvore da vida. Ao que vencer receberá um novo nome, uma identidade nova. Ao que vencer. Jesus de Nazaré lhe deu uma identidade vencedora, uma idade de sal da terra, de luz do mundo. Você, querida, é cidade edificada sobre o monte. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E se você não sabe quem você é no reino, você tem um inimigo da sua alma. Não adianta você se fazer de morto, se esconder, dizer: não, o inimigo só vai operar na vida do pastor, contra a liderança, contra o líder de rede. Querido, você tem um inimigo que ele é assassino. Esse inimigo, ele não quer que você tenha um fim de semana ruim, um casamento ruim, um filho longe do Senhor. Escute, esse inimigo quer te matar. E as pessoas vivem e convivem com uma realidade bíblica na qual Jesus declara que ele foi um homicida desde o princípio, que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. E as pessoas não se sentem ameaçadas por isso. E muito pior, dão quase sempre responsabilidade a fenômenos naturais, a causas carnais, aquilo que tem um fundo, muitas vezes, absolutamente espiritual. Esse final de semana, você vai saber exatamente quem você é no reino. Eu creio que Deus vai tirar toda a timidez do teu coração. E mais do que isso, Deus vai fazer você entender que você tem
autoridade sobre o mundo espiritual. Querido, você tem autoridade, Deus lhe deu autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Deus não deu isso para o pastor. Deus não deu isso para o seminarista, para o líder do ministério de louvor. Deus deu isso para o crente. A igreja diz amém, pelo amor de Deus. Amém. Aleluia. Deus deu isso para você, querido. E se você não entender isso, você nunca vai chegar no local de vitória que Deus quer te levar. Eu prometo para vocês que nós vamos ficar rigorosamente no centro da palavra de Deus, no centro da Bíblia. E eu quero, e tenho orado a Deus para que Deus leve vocês a um lugar de entendimento, de intimidade com isso. Amém? Meu nome é Oswaldo Lobo. E como eu trabalhei 30 anos na Força Aérea, o meu sobrenome, o nome de guerra era Lobo. Eu tentei mudar na igreja. Falei, pessoal, Oswaldo, pode me chamar de pastor. Oswaldo não tem jeito. É pastor Lobo. Aí você pergunta, por que um pastor pode ser lobo? Eu falo, querido, eu cuido das ovelhas do meu pai. E se o inimigo vem, eu mordo ele. A tribo de Benjamim, assim como a tribo de Judá, era identificada como o leão. Aí o leão da tribo de Judá, a tribo de Benjamim também é identificada como o lobo que destrói a sua presa, mas que cuida do seu arraial. Nós vamos estar cuidando de vocês esse fim de semana, tá bem? Eu quero motivar e desafiar você, para que você fique conosco. Você que está sem igreja aqui, querido, você chegou na igreja certa, é aqui que você vai permanecer, porque é aqui que você vai ser cuidado. Você que está afastado, é aqui que você vai ser curado. Você que está triste, decepcionado, frustrado, você vive momentos de depressão, de tristeza profunda, de pânico, você tem gente sofrendo em casa, é aqui, debaixo da cobertura espiritual, cobertura pastoral, cobertura da autoridade da igreja, que você vai ser curado. Diz um amém agora aí. Amém. Vamos lá? Marcelo, você me ajuda? Pode colocar, Marcelo. Vamos lá? Bom, a gente vai falar sobre a nossa introdução hoje, libertação e batalha espiritual. Pode passar, Marcelo. Quando fizer aquele negócio assim, você passa, tá bom? Deus tem por identidade o libertador. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, Êxodo 20, de 1 a 2. Quando Deus se apresenta para o homem pela primeira vez no Éden, ele diz assim para Adão: liberdade eu te dou, Adão. Liberdade eu te dou. Você é livre para comer de todas as árvores. Deus é um Deus de liberdade. E a primeira vez que ele fala com o povo como nação, então a nação ali está recebendo as 10 palavras, os 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus fala assim, gente, para começo de conversa, eu sou libertador. Eu sou aquele que te tirou da tua escravidão, do teu beco sem saída. Eu te tirei da terra da escravidão. Essa é a identidade que marca o princípio da conversa, o princípio da relação entre Deus e o seu povo. Mais do que isso, Jesus, ele também é libertador. Marcelo, quando eu fizer assim, ó. Isso, garoto. Jesus, ele também é libertador. Isaías 61:1, ele profetiza aquilo que Jesus vai ler em Lucas 4, em Mateus 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus, ele vem com uma agenda em que ele declara: eu vim para libertar. Meu negócio é abrir a porta da prisão, é tirar as pessoas de dentro dos seus cativeiros pessoais, porque tem muito cativeiro, gente, que a gente entra sozinho. Tem
no coração do homem há um desejo ilimitado de rebelião. E o próprio homem muitas vezes se joga dentro de um buraco, se joga dentro de uma cadeia, se coloca dentro de um calabouço, que só Deus vai poder tirar. Jesus, ele vem para isso, querido, para libertar cativos. Disse Jesus aos judeus: pastor, libertação é para crente, pastor. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, gente crente. Judeus que haviam crido em Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, 31, 32 e 36. Jesus está discursando, não é para ímpio não, gente. É para gente dentro de Israel, que creu que Jesus era o Messias, ele era o Cristo. E ele deixa claro que a libertação é uma área que também atinge gente que crê. Muita gente me pergunta assim: pastor, e esse é tema assim de muita controvérsia, é tema assim de gente que estuda teologia, se o crente pode ou não pode ficar endemoniado. Eu falo isso, tem gente que já desliga a televisão e fala: chega. Porque no coração dele existe uma verdade absoluta. Eu respondo: crente fica preso a pecado. O território de trânsito do diabo é o pecado. As pessoas me perguntam assim: pastor, onde o diabo está? No inferno? O diabo está aqui na terra? Escuta essa aí, querido. Bota o cinto de segurança agora que vai bater forte. O diabo está nas trevas. E tudo aquilo que está na tua vida, que está oculto, todos os seus traumas, as suas feridas ocultas, é ali que ele transita. Quando a gente fala de tentação, e daí o nome, um dos apelidos, um da característica de Satanás, ele é o vil tentador, nós cantamos isso, nosso cantor cristão. Ele é o grande sedutor. É alguém que te atrai para um lugar de prisão, te seduz. O seduzido é lançado numa área de sombra. Onde é que você é tentado? É numa área de carência da sua vida. É numa área onde falta. Se falta dinheiro, você é tentado à fraude, a cometer o ilícito. Se você tem uma carência afetiva, você escolhe quebrar todas as alianças e todos os princípios que Deus te deu para você ser feliz no casamento. Onde que está o diabo? O diabo está nas trevas. Agora, crente, gente, para que libertação no meio de crente? Para quê? Eu quero dizer para você aqui sem errar. Sem errar. 50% dos homens evangélicos de corte protestante tem algum tipo de cadeia na área da pornografia. 50% dos homens, seu filho, seu marido, seu pai, tem algum tipo de cativeiro na área da pornografia. E aí, gente, não vamos pregar sobre sensualidade? Vamos deixar... Aí o camarada chega na igreja, o garoto, o jovem, o adolescente, não sabe se perdeu a salvação, vive sem identidade. Quando fala de libertação, de enfrentar, de confrontar o espírito imundo, não, isso não é para mim. Vive um fraco na fé. O inimigo tem isso, querido, de acusar. Ele é o grande acusador. Quando você entra num confronto espiritual, ele vai dizer quem você é. Ele vai querer roubar a tua identidade. Ele fez isso com Jesus, querido.
Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele duvidou da identidade de Jesus. Eu acho que ele não vai duvidar da tua. Você não acha que ele vai questionar a tua identidade? Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Na cruz, no momento da carência. Se tu és Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Se tu és Filho de Deus, faz um sinal para que creamos. Ele vai questionar a tua identidade. No confronto espiritual, e a gente vive muito isso. Ele pode levantar e dizer, você quer ter autoridade? Você fez isso, 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 e eu conheço o teu passado. Quantos aqui pesaram uma bola feia no passado? Levanta a mão. Só eu que vou ficar com a mão levantada? Todo mundo tem página da vida. Nossa página aqui eu quero grampear, colar, isso aqui não existe, vou deixar para trás. Querido, o inimigo sabe. E é ali que ele cria um vínculo que ele te aprisiona. No medo. Medo. Mas se um dia você for acusado, querido, querida, porque você fez isso, 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 pode dizer na cara dele. É verdade. Eu fiz mesmo. E fiz mais isso, mais isso, mais isso. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, sai! Querido, você tem autoridade. Eu sou coronel da Força Aérea. Entenda isso. Quando fala de autoridade, querido, eu sei bem o que é isso. Eu sou um homem sob autoridade e digo ao meu soldado, vai. Ai dele que ele não vá. Ai dele. E ele vai. Eu digo a ele, vem, ele vem. Eu digo, faz, ele faz. Eu digo uma palavra só, vai, faz, vem. Autoridade. Olha para mim aqui, queridão. Essa autoridade é tua. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, tu dirás ao monte, sai daí, vai para lá, e nada vos será impossível. Só que a gente vive como se isso não fosse verdade. Acho que isso está aqui na Bíblia, mas sabe o que Hebreus diz? Diz que a palavra de Deus tem que ser misturada com fé. Se você não mistura com fé, não vale nada, querido. Querido, eu sou um homem que vive por fé. Se a Bíblia dissesse que o homem pudesse voar, a Bíblia não diz isso, tá, queridão? Calma. Se a Bíblia tivesse que o homem pode voar, vocês iam ver o pastor Lobo aqui no final do culto, batendo asa para voar aqui. E você precisa entender que a palavra de Deus, querido, ela é verdade na sua vida. Você precisa entender, querido, que esse fim de semana, ele vai mudar a tua história. Você precisa entender que esse fim de semana vai ser um fim de semana de quebra de rebelião, de desobediência. Esse fim de semana vai ser um fim de semana em que você vai ficar e entrar debaixo da autoridade do Senhor. Você vai entender por que é importante você estar debaixo da cobertura do pastor. Tem muito crente sem igreja, que diz, não, vai dar tudo certo. Não vai, querido. Igreja é que nem a cidade refúgio. Dentro da igreja existe uma cobertura do sangue da cruz. É aqui dentro da igreja que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Não existe esse negócio de eu vou ficar transitando de cidade de refúgio para outra. O vingador de sangue te pega, querido. Você tem que estar debaixo de cobertura pastoral. Amém, gente? Marcial. Libertação é pão de filhos. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação. Não era crente. Ela não era batista, gente, tá bom? Vocês estão entendendo? Ela não era batista. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7, 25 a 29. Então, toda a resistência que você pode ter com relação ao Ministério de Libertação, eu quero só dar esse início assim, esse pontapé inicial, essa acelerada, passando a primeira marcha, a segunda, para você entender que isso é um ministério que vai abençoar você, que vai abençoar a sua igreja, que vai abençoar a sua família, porque Jesus veio para isso mesmo, para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos.
A igreja, gente, tem essa mesma unção. A palavra unção. Gente, unção é uma palavra bíblica? É. O que significa unção? Traduzindo, o Espírito sobre. Então a unção de Deus era sobre quem? Sobre Sansão. Não era, gente? A Bíblia diz, quando fala de Sansão, por exemplo, ele foi ungido para quê? Para começar a libertar Israel da mão do inimigo filisteu. E ele era um sujeito tão forte, que em um determinado momento da história dele, da caminhada dele, ele encontra um leão, mas um leão novo. A Bíblia diz leão, não é aquele leão desdentado, velho do circo, não, que vem aqui de vez em quando. É leão novo, é leão valente. Então o Espírito Santo tomou, ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito ao meio, como se fosse fácil rasgar um cabrito ao meio. O que é unção, querido? É uma capacidade. É uma capacitação que Deus dá para quê? Para você vencer. A igreja recebe isso de Jesus em João 20, 21, 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ô pastor, então agora é o seguinte, eu vou sair por tudo que é lugar, expulsando demônio, curando enfermo, libertando os cativos. Presta atenção. A autoridade é dada à igreja. Férias passada, o pastor presidente saiu de férias e a nossa vice-presidente é uma mulher. Me chamaram, pastor, o senhor pode vir pregar numa... Eu não saio para pregar da minha igreja sem a bênção do meu pastor. Eu não vou em lugar nenhum para ser pastor, para ministrar sem a bênção do meu pastor. Isso chama-se quando você se submete à autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente rebelde, gente desobediente, gente que age segundo o coração próprio e chuta a bola para onde o pé está apontado, o nariz está apontado, não fica firme no mundo espiritual. Nós estávamos, pastor de férias, uma igreja nos convidou para pregar. Gente, eu já preguei em tantos lugares, de tantas maneiras, para tanta gente. Qual o problema de eu ir ali pregar numa igreja desse tamanho? Não. Falei para minha vice-presidente, você me abençoa? Te abençoo, pastor, em nome de Jesus. Ela orou comigo. Começou o culto, um culto numa igreja batista, e eu sentei, tinha um grupo de pastores, era uma igreja que estava começando o seu trabalho de libertação, o seu culto de libertação, e aí um pastor virou para mim e perguntou assim, pastor, não sei para que libertação no meio de crente. Eu falei, querido, gosto de chegar bem antes para orar, vamos orar comigo? Ele, já orei, então eu vou sozinho, fui para dentro, orei. Começou o culto, louvor, dedicação de dízimos e ofertas, que um culto tem que ter oferta. Ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Tem que ter. Eu falo lá na igreja, o dia que o pastor não fizer culto com oferta, eu vou no pescoço dele. Por quê? Porque isso é princípio de honra. É princípio de honra. Quando o povo entrava no Antigo Testamento, entrava para adorar o Senhor, a primeira coisa que ele vê é o altar de sacrifício. Tem que ter sacrifício. Tem que doer no bolso. É assim que a gente adora ao Senhor. Senão a gente vai continuar sendo um bando de gente que vai de um lado para o outro. Você sabe, né, cara? Que uma multidão seguia Jesus e uma outra multidão seguia a multidão. O que você está fazendo? Não sei. Chamaram para vir à igreja aqui, eu vim. O que está acontecendo? Cheguei na igreja. Teve o louvor, teve um momento de dedicação. Na hora que eu levantei a mão e falei, em nome de Jesus, eu anuncio a chegada do reino dos céus. E corto toda a comunicação com todo o espírito que não vem da parte do Senhor. Na hora, puf, na hora. Uma senhora aqui na frente, segundo banco, já manifestou um espírito imundo na hora. Mas a gente vive como se não precisasse de autoridade, como se não precisasse de identidade, porque afinal de contas, nós somos batistas,
E a gente vive com as nossas vidas presas, filho enfiado, chapurdado em drogas, em vida sexual ilícita, os casamentos desmoronando, gente enfiada numa tristeza de depressão. Eu estou impactado, queridos, eu estou impactado com a quantidade de gente vivendo uma vida ilícita. É tanto abuso, é tanta traição, é tanta gente levando cartaz assim, não, eu sou crente, mas vivendo fora, não é porque ele não quer, mas é porque ele é vítima de um aprisionamento e fala, pastor, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Eu já fui na corrente das 7 semanas, eu já fui no culto de descarrego, eu já fui no culto de oração, eu já participei do Ministério Jovem, eu já acordei para jejum de manhã, eu já fiz campanha dos 40 dias. Não tem jeito. Gente aprisionada. A igreja tem uma unção, querido. E essa unção é a mesma unção de Jesus. O pastor fez uma leitura de Lucas 4 aqui. E ele pega do meio para frente. Diz assim, então o Espírito, Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. E termina lá onde o pastor começou a ler. Então, passados 40 dias, Jesus cheio do poder do Espírito. Querido, você tem que entender isso. Há na minha vida e na sua vida uma unção, para que, como igreja, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, vai fazer muito mais do que você está imaginando que vai fazer. Tem gente que é muito pobre e fica buscando em Deus dons que Deus não vai dar nunca nele. Não vai dar. O Espírito, ele distribui como ele quer. Você deve buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 2 diz, buscai os melhores dons. Mas, querido, muito mais do que ter uma vida de aparência, Deus quer que você tenha uma vida para vencer o pecado. Jesus, ele veio para te libertar do pecado. E muita gente querendo viver de aparência, mas aprisionada numa vida secreta, oculta, de pecado. Onde estão? Agora, onde é que estão, gente, esses cativos? Quem são eles? Atos capítulo 5, verso 16 diz, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O que esse Papa precisa entender é que a igreja é um ambiente de cura. Quando você estabelece, por exemplo, um culto de libertação, você pode chamar do que você quiser. Culto de transformação de vidas. Tem um que o nome do culto era águas purificadoras. Você pode chamar do que você quiser. Sabe que tipo de gente entra na igreja e senta do teu lado? Está pensando que a ovelhinha bonitinha, cheirosinha, branquinha? Querido, enfermos e atormentados de espíritos imundos. É esse tipo de gente que vai encher a igreja. Agora você se esquece quem você foi. Não, pastor, eu não me misturo com essa gente. Jesus era amigo de prostitutas e publicanos, querido. Era esse tipo de gente que andava com ele. A igreja não é para gente curada, é para doente mesmo. Ele veio não... O médico, ele vem para quem é doente, ou para quem é são? Não, para quem é doente. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. O ministério de libertação, como ministério, ele atrai o quê, gente? Gente machucada. Gente aprisionada. Gente que já bateu em todas as portas. Já fez promessa, já subiu a escadaria de igreja de joelho, já consultou Misenfio Pai de Santo. Ele já foi em tudo que é lugar que você imagina. E porque o conceito, ou o preconceito, não esqueça que eu não nasci numa igreja evangélica, o preconceito impede as pessoas de estar aqui nesses bancos, alguns deles vazios.
O que eu quero que você entenda é que essas pessoas estão perto da gente, na circunvizinhança, na cidade do lado, seu vizinho, alguém que está no seu trabalho, alguém que está na sua casa. É esse tipo de gente que está aqui. Pode passar. Por que que nós não somos usados? Ou o que que nós precisamos para ser usados em favor desse povo? Porque nós estamos feridos e envergonhados. Esse texto de 2 Timóteo 2,15, eu vou trabalhar bem ele amanhã. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-te a Deus não é ao pastor, não é o teu vizinho. Apresentar-te aprovado. Não, pastor, mas eu sou reprovado todo ano. Já viu gente que não passa da 5ª série? Reprovado, reprovado, reprovado. Ele não consegue vencer o pecado, a tentação, reprovado, reprovado, reprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, querido. Existe uma palavra muito importante aqui: vergonha. Tudo aquilo que te envergonha. Sabe quando você olha na tua vida e fala: ai meu Deus, quando o meu pastor souber, quando alguém souber, que vergonha! Gente envergonhada é gente que não foi curada. E se eu não sou curado, como é que eu posso curar alguém? Se no meu olho tem uma trave, como é que eu posso tirar o cisco do teu? O nome disso é hipocrisia. E Jesus chama o hipócrita de um fingido. O sujeito se veste de branco, coloca um estetoscópio aqui, você fala, é médico, nada, é doente. Está no hospital de louco, está se fingindo de médico para tratar os outros loucos. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que Deus vai fazer é te curar. Eu queria que alguém sugerisse para mim e me dissesse qual é a obra de Deus de ser um obreiro, não é isso? Como obreiro. Qual é a obra de Deus para você? Qual é a obra de Deus na sua vida? Você sabe responder essa pergunta? Olha para mim aqui, querido. A obra de Deus na sua vida é você mesmo. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Com as circunstâncias que você vive, com as histórias que permeiam a sua vida. A obra de Deus na sua vida é você. Querido, você é o palácio de Deus. Deus é rei, Jesus é rei. Ele mora dentro de você. Jesus não mora dentro de barraco. Jesus mora num palácio. E se tua casa não é palácio, Ele vai mudar tudo na tua vida. Você é vaso, queridão. Obreirão, você é vaso. E se vaso estiver rachado, ele vai chegar e vai quebrar e vai fazer de novo. E dói, não dói, gente? Dói ou não dói? Dói. Dói demais. Mas é para a glória de Deus. Pode passar. Pode passar, Marcelo. Identidade de escravos. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu não vou nem entrar pastor, essa tradução. Gente que fica aprisionado no pecado é escravo. É dessa maneira que Jesus identifica o homem, a mulher, o jovem que não consegue se libertar da ciranda do pecado. Então existe um ciclo de derrota na vida dele, em que ele vai derrotado, ele vai derrotado, ele vai derrotado. Aí cria o quê, querido? Cria um trauma. Você já viu gente traumatizada? Sabe o que é trauma? Trauma é a ferida em cima da ferida, que já estava ferida por alguma ferida. Eu vou dar uma topada no pé, eu estou jogando bola, a unha levanta, e aquele negócio fica horrível. Já aconteceu isso contigo, minha irmã, meu irmão? Aí alguém vai, te ama, teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, vai te dar um abraço, pisa no seu pé, você fala, ai, aquilo que já estava ferido, recebe outra ferida, aí você entra aqui na cibapa, dá uma topada e fere de novo, isso é trauma.
É uma série de machucaduras no mesmo lugar. Trauma. O trauma vai criar o quê, querido, na nossa vida? O trauma vai criar uma área de hipersensibilidade. Ninguém pode tocar. Olha, viajei ano passado com as crianças, aluguei um carro bonito demais, que eu jamais teria condição de tê-lo aqui no nosso país. E aí, na hora de sair com o carro, eu vejo aquela luz e um som acusando que tem uma porta aberta. E aí quer ver? Alguém está com a porta aberta. Mas antes, o que eu fiz? Eu coloquei a mão na minha porta. Falei, vai que sou eu mesmo. Gente, quando eu coloquei a mão na porta, meu filho de 17 anos que está fazendo musculação, ele puxou a porta com toda a força, e pegou e esmagou meu dedo, querido. Eu quero dizer para você que eu tive uma experiência espiritual. Eu glorifiquei ao Senhor. Eu fui arrebatado ao terceiro céu de dor, querido. Ali virou uma região de trauma. E eu me tornei um imprestável o resto da viagem. Eu não podia fazer mais nada. E olha que foi na mão esquerda. E eu sou destro. O trauma faz isso com a gente. O trauma não deixa a gente chegar lá para limpar a ferida, para curar a ferida. E a gente se torna o quê, gente? Escravo. Escravo do pecado. Feridas, traumas, vergonhas e fortalezas. Pode passar. Como é que funciona a fortaleza? A gente vai tratar amanhã, principalmente dentro desse quadro horário que você tem. O pastor pediu para a gente, eu vou dar mais uma palestra às 15 horas, falando sobre confronto espiritual. Pastor, o que eu faço na hora que o bicho pegou? O bicho se manifestou. E aí, pastor, como é que vai ser? Então, vou falar sobre confronto espiritual e vou falar sobre destruição de fortalezas, tá? Então, em vez de começar às 16 horas, às 15 horas. Destruir fortaleza. Pode passar. Então, segundo aos Coríntios 10, 3, 5, diz, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é uma fortaleza, gente? Uma fortaleza, ou um sofisma, é um pensamento muito bem elaborado, muito bem construído, às vezes construído com anos de mentira na sua história. Alguém diz para você, como você é burro. Você acha que você é burro. Porque seu pai disse para você a vida inteira, burro, 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 burro. Seu professor disse, burro, 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 burro. Você é feio. Você é feia. Eu atendi uma moça, essa semana minha esposa estava comigo no gabinete pastoral, havia tentado suicídio, se cortou toda, 14 anos, toda cortada, toda alinhada. Tentou suicídio, ficou endemoniada. Por trás disso, o que você acha que tem, querido? Rejeição do pai. Papai rejeitou e disse, teu avô me abandonou, eu também vou te abandonar e você que se vire. Rejeição. Isso criou uma fortaleza na cabeça de uma menina que não se sente amada. Isso é um abuso. Aí olham para a menina e dizem assim, mas a menina é uma suicida, querido. Não é, querido. Olha para mim aqui. Ela é vítima. Eu quero que você entenda que uma pessoa ferida, ela foi ferida. Estava compartilhando hoje um rapaz que eu atendi há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Esse rapaz crente chega no gabinete e me abre uma lista de mulheres que ele havia se relacionado. Só que esse homem é casado e crente. E aí a primeira coisa que você ouve da igreja, o que é? É um pervertido. Está com o diabo no corpo. Querida, olha para mim aqui. Esse homem não é pervertido.
Senta para você ler a história dele. Senta para você ouvir a história desse homem. Esse homem foi abusado quando ele tinha 8 anos de idade. Por um outro rapaz que tinha 16. Um garoto. Violentou ele. E ele cresceu no meio de uma zombaria no interior do seu estado. Mariquinha. Você sabe os nomes. Você sabe os nomes que se dá para esse tipo de garoto. E ele falou assim, mas eu não sou isso. Eu fui abusado. Quando ele fez 14 anos, trabalhou na roça, ganhou dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi para um prostíbulo. Se deitou lá com uma mulher da vida. Outra vítima. E ele falou assim, o senhor é homem? E a partir dali, todas as mulheres que ele podia, ele se deitava com ela. Todas elas. O abusado, o ferido, começou a ferir todo mundo. E ele criou uma especialidade sedutora. E não tinha jeito. E você fala assim, é um pervertido. Olha para cá, querido. Olha para cá. O diabo odeia o sexo. Vou repetir. O diabo odeia o sexo. Sabe por quê? Porque quem fez o sexo foi Deus. E o sexo é a forma de estabelecer uma aliança perpétua sobre a face da terra. Então, se ele puder, de alguma maneira, de alguma forma, abusar, violentar, levar à sedução, levar à abertura de uma possibilidade, ele faz com que o homem e a menina, eles tenham uma série de alianças, onde o coração dele vai ficar fatiado pro resto da vida. Aí a pessoa chega na igreja, levanta a mão, aceita Jesus, mas aquilo fica no coração dele. Aquela história secreta fica no coração dela. Aquele abuso, aquela tentação, aquela queda. Pior de tudo, gente, é quando é com crente. Aí é pior de tudo. Pior de tudo é quando o crente cai nessa aí, meu irmão. Esse homem não vai dar, essa mulher não vale nada. Querido, ela é vítima e ele também. Pastor, mas tem responsabilidade? Tem. Amanhã a gente fala sobre isso, quando a gente falar sobre lidar com a maldição. O que eu quero que você entenda é que nós todos, se não conhecemos a verdade, a gente acaba uma hora ou outra sendo arrastado para um lugar de cativeiro para sempre. Para sempre. E se você acreditar que você é feio, que você é burro, que você não tem salvação, que você não presta, isso cria o quê? Uma fortaleza. É uma mentira. É uma mentira, porque a Bíblia diz que você foi perdoado. E essa mentira é construída em volta de quê? De sofismas, pensamentos elaborados, raciocínios, inteligências. Pau que nasce torto, morre torto. É uma mentira. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mentira. Cria-se uma fortaleza. É assim que funciona a fortaleza. Pode passar, Marcelo. Então os pensamentos são materiais de construção para quê na nossa vida, gente? Fortaleza. Tem muita gente que lê a escritura e fala, o que está escrito aqui? Não, está escrito que eu sou mais que vencedor, mas eu não acredito. Está escrito que eu posso perdoar, mas eu não acredito. Está escrito que eu posso me perdoar, mas eu não acredito, pastor. O meu pecado é terrível, Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, mas o meu ele não pode perdoar. Mentira. E aí, essa área de construção vira o que na cabeça de uma pessoa? Uma fortaleza. E aí que a libertação entra, aí que a verdade entra. Para destruir fortaleza. Pode passar, Marcelo. Quando a verdade vem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente fala assim, pastor, eu quero ir numa igreja de poder. Querido, olha para mim, você já está numa igreja de poder. Entenda isso, querido, você já está nela. Você já está nela.
Uma igreja de poder é uma igreja em que você é massacrado. Essa palavra não é boa, mas pela palavra de Deus, pela verdade, pela escritura. Não busque o poder. Vou repetir, hein? Não busque o poder, busque a palavra. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Romanos capítulo 1 diz que a palavra de Deus, o evangelho, é o poder de Deus para a salvação do que crê. O evangelho é o poder de Deus, então busque a palavra. Busque Deus na sua palavra. Porque conhecereis a verdade vos... Quando a verdade, olha a verdade tira a mentira, que é a base do que, gente? Da fortaleza. Nos processos de libertação que nós fazemos em gabinete pastoral, existem duas áreas muito fortes de resistência. É na área de perdão e na área de renúncia do pecado. Normalmente, quando você leva uma pessoa a perdoar e ela vive naquele... Não, eu tenho um direito de não perdoar. Eu não perdoo, pastor. Eu não libero essa pessoa. Ela tem que pagar. Ela tem o quê? Um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou fazer sofrer mesmo, não tem perdão. Na verdade, quem que fica preso, gente? Quem que fica preso? Quem não perdoa. Às vezes o outro nem sabe que feriu. Você já viu isso? Às vezes o outro nem sabe. Você sabia que você me feriu? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente. Não é isso que está escrito? Não é isso, gente? Aí você não fala nada. Você guarda aquilo e guarda. Daqui a pouco ele vem falar contigo, você está com aquele bico desse tamanho. O que é que foi? Bom dia. Ele, por quê? E na verdade você não foi lá restaurar a tua comunhão com ele. Então você tem que dizer para ele: sabia que você me feriu? Você sabia que quando eu era pequena, você me machucou profundamente? Você sabia que aquilo que você fez contra mim, você me abandonou? Eu era pequeno. E você me abandonou, fui rejeitado. Eu vivi órfão de pai, eu vivi órfão de mãe. Você sabia que você me abandonou? Você sabia que você me violou? Você precisa fazer isso, querido. Não com essa intensidade que o pastor está falando aqui, mas dizer para a pessoa. Por quê? Para você ser liberto. Porque se essa fortaleza fica na tua cabeça e você não libera, quem morre de raiva é você. Amém, igreja? Amém. Princípio de libertação. Então é um assunto indigesto. Por quê? Por que no meio batista, gente, a gente começou com isso há uns 10 anos atrás, no meio batista, e estabelecemos como um culto há 6 anos atrás. Por que isso é indigesto? Vamos fazer um culto de libertação. Você sabe como é que é culto de libertação por aí. Por causa dos abusos, da exposição de vítimas, das práticas antibíblicas e desvaradas. Para aqui, não lê mais não, olha para mim aqui. Você chega no culto, aí manifesta eu já começo o seguinte: eu não quero manifestação no culto de libertação. Então eu tenho um trabalho com os ministros de oração, eu tenho um ministério de intercessão do ministério. A gente já vai para a porta, repreende. Quando você dá uma voz no mundo espiritual, lindão, olha para o pastor. Você deu uma voz, ela se cumpre. No mundo espiritual não tem distância não, querido. No mundo espiritual, você lançou uma palavra contra o império das trevas, está lançado. Ligou na terra, está ligado no céu. Concordou na terra, está concordado no céu, querido. É a palavra de Deus. Amém, igreja?
E se a Bíblia dissesse que eu podia voar, eu ia voar. A gente está indo para Israel agora. Vocês também vão. Vocês vão para... Quem vai para Israel, levanta a mão assim. Levanta a mão. Querido, levanta a mão com fé, meu irmão. Isso aí, eu vou. Aleluia. Aleluia. Aí eu pesquisando lá no site turismo do Israel, aí tem 2 camaradas carregando um cacho de uva. Aí eu lembrei do Vale de Escola, números 13. Aí um dia eu pregando sobre isso, aí um camarada no final do culto: e aí, pastor, quer dizer que só acredita que eram 2 homens carregando um cacho de uva? Eu falei: querido, se a Bíblia dissesse que eram 2 cachos de uva carregando um homem, eu ia acreditar. Imagina, eu chego na casa do irmão mineiro, cruzeirense, eu chego na casa dele, sofredor, a gente ora por ele. Irmão, quer uma uva? Irmão, estou meio insatisfeito, dá só metade. Fico imaginando uma uva assim do tamanho de um melão. A Bíblia, gente, é a verdade. Quando você dá uma ordem no mundo espiritual, de joelho, cai de joelho. Cala a tua boca, cala a boca. Sai dele, sai dele. Está amarrado, está amarrado. Não volte nunca mais, não volte nunca mais. Eu sou um homem sob autoridade. Você é uma mulher sob autoridade. Você precisa entender isso. Que Deus deu a você a autoridade. Mas não para abusar dos outros. Porque se chega uma pessoa aqui, você fala de joelho, rola para cá, rola para lá, queima em nome de Jesus. O que você acha que vai acontecer, cara? Essa pessoa nunca mais volta no culto. Nunca mais. Eu lembro de eu num culto e tinha um pastorzinho assim no canto e tinha uma pessoa que tinha ficado possessa. Só que eu lá no fundo eu não escutava e o pastorzinho falava alguma coisa para ele. Aí daqui a pouco essa pessoa possessa virou para trás e falou: para de me queimar! O garotinho lá, queima, 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 queima. E queima. Você ri, mas é justamente isso que acontece. Eu costuro a tua boca em nome de Jesus. E aí, na hora. Queima, parece que está dando uma fogueira. Essas práticas antes... Você vê Jesus fazendo isso, gente? Imagina Jesus fazendo chacota com o endemoniado gadareno. Você já viu isso aí? O que Jesus faz, gente? Assunto para amanhã. Qual o teu nome? Cala a tua boca e sai. Não se conversa com entidade maligna. Isso é consulta de espírito imundo, querido. Cara, eu não quero... porque fizeram um trabalho, tem uns faladores. Cala a tua boca e sai. E acabou. Está dada a ordem, eu não vou falar 2 vezes. E eu não vou falar 2 vezes. Entenderam, igreja? Por que esse assunto é indigesto? É tóxico em algumas igrejas? Por causa da exposição das vítimas. Então nós fazemos... houve algum problema? Eu levo para o gabinete. É menina? A minha esposa está junto. É rapaz? Eu tenho alguém junto. Jesus mandou ir de 2 em 2, por que eu vou sozinho? Vocês entenderam? Ministério que alcança doentes, feridos e traumatizados. Já falei, muitos ficam presos ao pecado e nas mentiras do maligno. Gente que fica presa na mentira. E a libertação não é resultado de confronto de poder. Pastor, tá lá, tinha uma música antiga, Deus e o Diabo, do Titãs. Deus está fazendo jantar, o diabo está não sei aonde, Deus está aqui. Querido, joga isso fora. Olha para mim aqui agora. Você querer comparar Deus com o diabo é ridículo. Ridículo. Eu sou legião, querido, uma legião é mais frágil do que uma mosca diante do sangue do cordeiro. Entenda isso, meu querido. Querido, quando a gente fala de força, tem gente que quer comparar Deus com o diabo. Isso é uma tolice. A Bíblia diz que o diabo será destruído com o resplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca. Acabou. Então,
Você entende que é uma mentira isso, querido? Não tem como você comparar o confronto de Deus com o diabo. Porque Deus deu autoridade para você vencer ele. Dá mais um amém. Estamos acabando, gente. Princípio de libertação, pode passar. Ela não é analfabeta. Então, quando você vai fazer a libertação de alguém, eu estabeleço assim uma timeline. Então, eu vou lá e eu começo a ver, eu vou perguntando o que até que chega num ponto ali. Fiz um atendimento esses dias, um senhor crente da nossa igreja. Falei assim, pastor, há 7 anos eu acordo todo dia às 3 da manhã. Todo dia às 3 da manhã. Com espírito de morte, tenho vontade de morrer. Todo dia. Aí, depois que você está acostumado, isso fica fácil. Aí eu vou lá atrás e pergunto, e o que aconteceu às 3 da manhã de 7 anos atrás? Aí ele falou assim, meu pai se suicidou. Meu pai se matou às 3 da manhã. Então, uma perseguição espiritual. Ele é crente. Mas assim como Jesus foi tentado, todo dia, aquele espírito imundo vem, um espírito de morte, querido. É um espírito de suicídio. E não é um camarada depressivo, não é alguém que tem vontade de morrer ou tem medo de viver. Então existe uma perseguição espiritual. Quando ele rejeitou aquele pecado, quando ele rejeitou aquele espírito, acabou. E aí? Fomos na casa dele, oramos por ele, ungimos a casa dele. Acabou, pastor, não tem mais nada. Então, você tem que ouvir. Número 2, a libertação não é surda. É um trabalho clínico sem especulação. Você tem que ouvir tudo. Às vezes é uma bobagem. E você tem que falar a verdade. Se você mentir, você não consegue ser liberto. Vamos lá, continua, querido. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de demônios, mas é a ausência de Deus. Por que alguém, gente, se fala assim, fulano está vivendo uma luta, é porque ele pegou na área de finanças, na área de sexualidade, na área emotiva, ele pegou um cartão vermelho e deu para Deus, assim, puf, sai. E Deus sai. Deus vai ficar do lado de fora a porta. Toda infestação é o resultado de banir a presença de Deus. A infestação demoníaca vem por quê, querido? Por quê? Porque o homem e a mulher disse, aqui nessa área da minha vida Deus não entra. Eu não aceito o princípio. Eu não aceito a verdade. O pastor prega sobre perdão 1, 2, 10 sermões por ano, não perdoa. O pastor, quer ver uma coisa aqui, gente? Finanças. Finanças, querido, é um assunto somente espiritual. Ah, não, pastor. Finança é um assunto material, queridão. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus diz que Mamon é um Deus rival. Ele milita contra Deus pela tua obediência. Então, o que é o Deus da tua vida? É aquilo em torno do qual a tua vida gira. A tua vida gira em torno aqui. Esse aqui é o teu Deus, ó. Esse é o teu Deus. Quando a gente fala de dinheiro, o que a gente quer pra gente? Acumular. Mas a Bíblia diz que você deve repartir. Você quer ficar aprisionado financeiramente? Só negue o dízimo. Dá uma despertão. Ah, não. Racionaliza. Racionaliza. Com maldição sois? Com maldição sois? Querido, roubar de Deus é roubar de alguém do qual você não vai conseguir fugir. Você tá lá, o camarada fugiu para a Itália, driblou a Polícia Federal, driblou a aduana, driblou todo mundo. Foi lá para a Itália, tá lá. Como é que você vai driblar Deus, queridão? Só que no teu coração você tem medo de obedecer. Pastor, eu não consigo viver com 100% do que eu ganho, como é que eu vou viver com 90%? Esse é um assunto para outro dia, eu vou dizer para você. Você vai ter que ser encorajado a honrar a Deus com a sua primícia.
você vai ter que dar um passo de fé. E vai ter que aguardar no Senhor. Eu fui à falência uma vez. No início da minha caminhada cristã, eu não gostava dessa história de dízimo, não. Quando vi o momento de dízimo e oferta, eu queria entrar debaixo do banco. De vergonha. Porque eu não era dizimista. Lá vem aquela parte chata do culto que eu detesto. Dízimo e oferta. Querido, não caia na mesma armadilha que eu. Eu fui à falência. Sabe o que é um cara perder tudo? Casa na praia, apartamento, carro. Sabe o que é? Está aqui, ó. E eu falo isso, eu me exponho aqui, na internet, na televisão, para que você não caia nisso. Eu conto para as pessoas que eu vou, o assunto não é esse. Eu me lembro quando eu falei para Deus, eu vou ser obediente ao Senhor. Vou ser obediente nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Eu me lembro no Rio de Janeiro, sem dinheiro nenhum, só tinha o dinheiro da passagem. Eu morava num bairro a 20 quilômetros da igreja que eu fui. Fui de trem, mais barato. Ia voltar de ônibus, porque o trem, depois do culto, o trem já tinha parado. Eu estava com 2 cruzeiros no bolso, R$2 no bolso. E tinha passado na casa de uma pessoa que pediu para eu orar, eu orei por ela antes. Ela me deu um bolo de chocolate. Lá em Curitiba chama nega maluca. Aqui chama como? É assim também? Aquilo veio do céu, irmão. Aquilo desceu do céu, aquela receita. E aí eu falei, bom, estou sem dinheiro, mas eu levo esse bolinho no final do culto, eu como o bolo, pego meu ônibus e volto para casa. Aí o louvor rolando, aí o pastor falou assim, agora você traz a tua oferta e teu dízimo, o teu voto que você consagrou. E eu estou lá. E o louvor rolando. E na hora, Deus falou comigo, entrega tudo. Pensa numa igreja lindona que nem essa aqui, gente. Eu falei, mas R$2, Deus. Para que eles vão querer meus R$2? R$2 não vai pagar nem 1 minuto da luz que se gasta aqui. Eu argumentando, Deus disse, entrega tudo. Eu falei, Deus. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Mas eu dei foi com raiva. Eu levantei lá do fundo, peguei, entreguei. Interessante, os irmãos seguravam um lençol. Na hora do dízimo e oferta, o povo jogava num lençol assim. Depois eles juntava e saía. Eu voltei, o louvor rolando, terminando. Falei para você entregar tudo. Falei, Deus, o bolo? Tirei o bolo do saco, enrolado num papel alumínio. Não tinha mais, já tinham levado. Eu botei no altar, assim. E voltei. Na hora, juntou 3 diáconos para botar minha mão na minha cabeça e expulsar demônio. Deve ser macumba. Deixou um despacho ali. Na hora que eu deixei, na hora, gente, o diabo vem. Agora tu vai voltar 20 quilômetros a pé. Não, rapaz, eu não prestei atenção, foi nada naquele culto. Eu só fiquei, no meu coração estava preso a R$2. Mas era 10 da noite no Rio de Janeiro, gente, naquele tempo que não tinha o PP. Quando dava 9h30, é terra de ninguém. É toque de recolher, querido. Quem manda é o comando vermelho. Não tem mais nada. Se eu ia a pé, eu falei, Senhor, eu vou orando. 20 quilômetros. Terminou o culto, eu fiquei na porta do templo. Eu me lembro, um camarada veio e me deu um tapão nas costas assim. E aí, naquele tempo, eu era capitão. Ei, capitão! Pá! Falei, e aí, sabe quando alguém fala contigo que você não tem a mínima ideia de quem é o cara? Você não sabe quem é? Falei, e aí, tudo bem? Ele, rapaz, não sabia que tu era crente, Sou crente, dei tenente. Tá indo pra onde? Eu tô indo pra Sulacap, ele, eu te levo. Eu aleluiei. Eu glorifiquei o Senhor. Falei, Jeová, o Senhor é bom. Eu entrei no carro, o camarada me levou. Aí você está com fome? Gente, meu estômago colado nas costas. Está com fome? Vamos passar lá em casa então. Minha mulher fez... Sabe aquela casa que senta com o carro na garagem? A porta da sala aqui, da cozinha aqui? Pois bem, aí entramos na cozinha, ele fala baixo. Fala baixo, eu entrei. Vou esquentar uma gororoba aqui. Cara, eu mandei aquele prato para dentro. E aí, meu irmão, você vê, né? Eu ia voltar
com 2 cruzeiros, R$2 de homem, voltei de carro, tô jantado. Quando eu terminei de jantar, ele sabia tudo da minha vida, o nome da minha mulher, o nome do meu filho, o nome da minha filha. Detalhes, eu falei, conheço ele da igreja ou do quartel, sei lá. E eu com vergonha de perguntar, depois de tudo que ele me viu, eu vou perguntar o nome dele? Não. Eu estou chamando ele de irmão, você sabe que você vai orar, você esquece o nome do irmão, de abençoa o irmão, abençoa a irmã. Aí ele falou, pera aí que minha esposa fez uma sobremesa que você vai gostar. Querido, quando ele abre o forno, que ele tira, o que tem lá dentro? A nega maluca estava lá. Comi a nega maluca, ele falou assim, você vai levar mais um pedacinho pro café da manhã. Fez um embrulho igualzinho. Papel laminado dentro do saquinho de novo, lá vou eu, agora eu vou te levar em casa. Você sabe quem era esse camarada, gente? Eu não sei até hoje. Se era um anjo que o Senhor me mandou. Porque eu acho que foi um anjo. Depois eu fiquei falando, deve ter sido um anjo. Queridão, o diabo vai fazer de tudo para você não ser obediente. E se você não for obediente, ele vai manter você aprisionado. Nós tínhamos uma família na igreja assim, muito simples, desempregado. Fomos para o retiro de carnaval e eu estava com o dinheiro que eu estava guardando para fazer uma viagem. E aí eu orei com a Fabíola e falei, Fabíola, vamos abençoar esse casal, tem 3 filhos. Vamos abençoar para eles irem com a gente no retiro. E era aquele, sabe quando você junta aquele dinheiro com carinho para você viajar? A gente é assalariado, queridão. Aí ofertamos para os irmãos, os irmãos foram, no final, valeu, pastor. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, por nada. Porque Deus vê a oferta, querido. Oferta fala. Oferta fala. Meio do ano, queria ir no congresso da CEPAL. Estava duro. Já tinha desistido. Me deu um camarada e falou assim, você quer vir dar uma palestra aqui, nessa área assim, assim, assado? Eu falei, não quero não, irmão. Estou envolvido com a igreja. Onde é que vai ser? Não, vai ser na cidade tal, Serra Negra. Eu falei, quero não. Muito obrigado. Desliguei o telefone. Eu comentei, fulano me chamou para dar uma palestra lá, não quis ir não. Você tá maluco? É lá no lugar onde vai ser o congresso da CEPAL. Aí eu falei, se for de Deus, vai ligar de novo. No dia seguinte, quando ele me ligou, eu falei, eu quero. Nem me perguntou já. Mas é o seguinte, você tem que pagar a minha gasolina, você tem que pagar meu hotel, quero ficar, fui no Guia 4 Rodas, quero ficar nesse hotel aqui, esse aqui, o primeiro, o topo da cadeia alimentar, lá em cima, puxa. Quero ficar nesse hotel aqui e quero que você pague para mim uma semana de hotel porque eu vou num congresso. Ele, tá bom. E quanto vai custar? Eu falei, o quê? Ele perguntou, e quanto vai custar? Você vê aí quanto é que vai fazer. Eu fui lá, dei a palestra. Quando terminou a palestra, que ele me deu um monte de nota assim que ele tirou do bolso. Eu fui todo feliz. Quando eu entrei no templo da adoração, estava o louvor. Deus me lembrou, você lembra da oferta que você deu? Mas eu estava com medo de dar, porque eu queria o quê? E aonde? Na própria CEPAL. Fui eu que te trouxe para cá. Você tem que entender que libertação, querido, vai funcionar aqui na tua cabeça. Você tem que aprender a obedecer. Enquanto você não obedecer, o inimigo, ele quer mesmo que você tenha medo. Ele quer mentir para você não obedecer. Amém? Até aqui, queridão? Acho que a gente vai ter que parar aqui, porque o tempo já foi, né, pastor? Só mais um, só mais um. Pode passar? Os demônios são parasitas e se alimentam de quê? De pecados e iniquidades. Pode passar? Pronto, é aqui que eu queria terminar. Habitam no lixo. O que a Bíblia chama esses espíritos? De imundos, não é isso? Vou repetir. Jesus chama o demônio de quê, gente? Espírito imundo. Imundo. O espírito imundo, ele habita aonde? O espírito imundo habita no lixo. É na sujeira. Vamos imaginar uma coisa aqui, tá bom?
Imagine, a gente vai se reunir sexta, sábado, domingo, aí segunda-feira tem um encontro da rede, quarta-feira tem culto de oração, e eu estou aqui sugerindo. Sexta-feira tem um outro encontro das mulheres e dos homens, sábado tem um encontro da rede jovem. Aí todo mundo vem para cá, você sai do trabalho, sai de casa, traz um lanche, e aí todo mundo vai pegando e vai jogando aqui dentro da bateria ali. Não, mas no canto ali, ele tem um corredor que desce para uma sala de oração, todo mundo joga ali. Joga o lixo ali, escondidinho, ninguém vê. Tá ali. Depois de uma semana, começa a aparecer mosca ali. Aí tem um abençoado que fala o seguinte, já sei, vou comprar o mata-mosca. Aí compra o mata-mosca, tenta matar a mosca. Só que aí na semana seguinte, tem larva, tem barata. Aí tem irmã desesperada no culto. Ai, tá glorificando, irmão? Não, é a barata aqui embaixo. E mais uma semana tem rato aqui dentro da igreja. Aí o abençoado fala, vou comprar um mata-mosca. Vou comprar um mata-barata. Vou comprar um mata-rato. Veneno para rato. Gente, isso vai adiantar. Isso vai adiantar, gente. Já sei, pastor. Eu vou fazer um curso, um seminário, para descobrir qual é o principado do rato. Quem é o rato príncipe? Vou mandar vir um valente. Querido, vai adiantar, querido. Você tem que pegar o lixo e jogar fora. Se você jogar o lixo fora, não tem mais exploração de espírito imundo. O Ministério de Libertação, querido, trabalha com discipulado. O foco do Ministério de Libertação é santidade. O Ministério de Libertação é algo que vem para a tua vida e para a minha vida, para levar a gente para ter intimidade com o Pai. O Ministério de Libertação, gente, não focaliza o demônio. Porque se você trouxer Deus de novo para dentro da vida do camarada, o diabo vai embora. Por quê? Porque se andarmos na luz, como Cristo está na luz, gente, temos comunhão com os outros e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Qual é a dica, queridão? É sair das trevas. Pastor, isso ficou meio teórico. Não ficou, não. A dica é transparência. A dica é você não ter pecado oculto. A dica é você confiar no teu pastor, do teu líder de pequeno grupo. Não sei como é que vocês chamam aqui, se é célula, se é pequeno grupo. A dica é você ter um parceiro de oração que você confie. A dica é você confessar a sua culpa. Se você confessar a tua culpa, Ele é fiel e justo para perdoar. Se você confessar a tua culpa, a Bíblia diz que vai ser como a oração de Elias que vai sarar a terra. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Eu quero dizer para você que você vai ter um fim de semana. Hoje eu dei só... peguei muito pesado com você? Não, né? Então eu quero chamar você para que você esteja aqui amanhã às 8 da manhã. Você vai botar o teu despertador para tocar e amanhã às 8 da manhã você vai estar conosco aqui. Nós vamos ensinar vocês a lidar com maldição. Vocês vão entender bem isso. Aí eu vou ensinar de verdade o que é autoridade, o que é identidade espiritual. A gente vai tratar sobre confronto espiritual e à noite sobre cura das feridas da alma. Amém? Vamos orar. Eu posso orar com você? Pastor, só me dá autorização para orar com a igreja? Queridos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Cadê o irmão do teclado aqui, do louvor? Vem para cá. Eu quero convidar o pastor. Pastor, fique aqui comigo. Fabiola, vem cá também. O Ministério de Intercessão está aqui, pastor? Todos os homens e mulheres do Ministério de Intercessão, eu vou fazer um convite para que você venha aqui à frente e faça uma linha aqui, ó. Faça uma linha aqui atrás. Todos os homens e mulheres do Ministério de Intercessão. Sai do seu lugar, rapidamente. Rapidinho, gente. Sobe aqui. Sobe aqui. Nós vamos orar por você. Essa noite é noite de quebrar a cadeia na sua vida. Você que está cansado de perder. Você que está cansado de perder. Você que já tentou tudo. Pastor, eu não consigo vencer. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche o seu... Vou pedir que todos fechem os olhos, por favor.
Obediência, obediência. Fecha os olhos, fecha os olhos. Eu vou pedir para você, se você estiver de mão dada com alguém, solte. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Feche seus olhos. Eu vou fazer um desafio para você. Você ouviu essa mensagem? E eu quero fazer um apelo aqui. Eu sei que você é crente, querido. Eu sei que você ama o Senhor. Mas existe algumas áreas na sua vida em que simplesmente você é aprisionado. Você vive triste. Existe uma incredulidade que envolve você. Você já tentou de tudo e você continua vivendo períodos terríveis de depressão. Você tenta lutar contra o pecado, mas o pecado que jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar, te domina. Você hoje quer dizer para Deus: Deus, eu fui ferido, eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui agredido, eu fui abandonado. A pessoa que devia me proteger me abandonou. Mas hoje eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero perdoar. Quero liberar ela da minha vida. Se você hoje quer isso, fique aonde você está, mas só levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Pode levantar bem alto sua mão para dentro. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 2. Pode baixar sua mão. Se você quer largar a amargura é algo que alguém te fez. Hoje também é dia de você abandonar a culpa. Porque a culpa é um sentimento próprio de quem acha que Deus não perdoa. Se você hoje quer pedir perdão para Jesus, dizer: Jesus, me perdoa, eu não sabia o que eu fazia. Jesus, me perdoa, eu sabia o que eu fazia, mas eu fui arrastado para isso. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, e eu quero pedir que o teu sangue me purifique desse pecado. Eu quero ser lavado e quero me tornar mais branco do que a neve. Querido, não é vergonha, porque todos nós passamos por isso. Se você quer pedir perdão a Deus, fique com o seu olho fechado, só levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, queridos, todos vocês. Um dia o Senhor vai receber você na porta do reino, porque você é um homem que se encorajou e confessou em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Eu quero fazer um terceiro apelo para você que não consegue obedecer, você que é infiel à sua esposa, você que é infiel ao seu marido, você que é infiel nos dízimos e nas ofertas, você que é infiel na palavra de Deus. Eu não quero que você levante a mão, não. Eu quero que você diga em pensamento: Deus, esse aí sou eu. Esse aí sou eu, Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas eu não quero mais viver nessa vida. Eu hoje quero ser liberto de todo sentimento que me leva para longe de ti. Você consegue? Não precisa levantar a mão, mas só dizer para Deus no teu coração: me perdoa. Faça isso. Faça isso. Por último, essa noite, existe alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Essa noite existe alguém que quer dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, querido, aonde você estiver, só levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe lá no fundo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus abençoe. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Você nos visita. Você é afastado. Você está desviado da igreja. Você quer se reconciliar com Deus hoje. Dizer: Deus, eu estou dentro da igreja, mas eu estou tão longe de ti.
Levante sua mão agora, em nome de Jesus. Fique no seu lugar, levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar suas mãos. Pode abaixar. Nós vamos orar aqui. Olha os intercessores aqui para mim. Olhe para mim aqui. Nós vamos orar por essas vidas que vão vir aqui à frente. Eu quero que vocês entrem no meio do povo de Deus. Vocês vão colocar as mãos sobre a cabeça. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. Pisarão em serpentes e escorpiões, e todo poder do inimigo e nenhum dano vos fará. Vocês vão colocar as mãos sobre a cabeça dessas pessoas e vão liberar as cadeias delas. Vocês vão liberar perdão sobre a vida delas. Vocês vão liberar o sangue da promessa sobre a vida delas. Vocês vão libertar essas vidas das cadeias. Vocês querem ver isso? Querem ver? Todos vocês que levantaram as mãos, sai do seu lugar agora e vem aqui. Por qualquer motivo, saia, vem aqui, bem pertinho, bem pertinho. Não precisa ficar constrangido. Carlão, me ajuda aqui. Janice, vem pra cá, perdão. Sai do seu lugar aqui, chega bem pertinho assim. Você pode vir pela lateral. Sai do seu lugar aqui. Bem pertinho. Eu queria que vocês se espalhassem aqui ao redor do púlpito. Todos vocês. Chega bem pertinho aqui para dar espaço para toda a igreja que está se movimentando. Chega bem pertinho. Bem pertinho. Isso, isso. Você que já chegou aqui, quero que você feche seus olhos agora. Coloque a sua mão no seu coração. Não abrace ninguém agora. Não abrace ninguém. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. À medida com que eu for ministrando e eu for orando, você vai orar comigo. E eu quero que você concorde aqui na terra. Eu quero que você ligue aqui na terra. Toda palavra de bênção sobre a sua vida, toda palavra de liberdade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Queridos, à medida com que a gente for, eu quero vocês lá embaixo. Pode começar. Diga assim, igreja, bem forte. Senhor meu Deus. Bem forte. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Eu me consagro a Ti. E eu declaro no mundo espiritual que eu pertenço ao Senhor Jesus. E eu me lavo no sangue do Cordeiro, que me purifica de todo pecado. Eu confesso a minha iniquidade. Eu confesso o meu pecado. E hoje eu escolho quebrar todas as cadeias e todas as prisões e todos os cativeiros que me aprisionam e que me prendem. Em nome de Jesus, eu confesso que Jesus de Nazaré é o meu Senhor, é o meu Salvador, e Ele veio em carne. E em nome de Jesus, eu resisto a todo espírito de enfermidade, a todo espírito de incredulidade, a todo espírito de trevas sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu desautorizo toda visitação maligna contra a minha vida, contra a minha história, contra a minha casa, contra a minha descendência, contra os meus filhos, contra tudo aquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, eu quebro aqui. Diga, eu quebro aqui todo pacto celebrado fora do sangue da cruz. Em nome de Jesus, eu desfaço todas as alianças e celebro uma nova aliança no sangue de Jesus de Nazaré. Eu desfaço e desautorizo toda arma preparada contra a minha vida, contra a minha casa. Eu quebro agora no poder do nome de Jesus. A minha casa será chamada casa de bênção. A minha casa será chamada casa de paz. A minha casa é território do Senhor. Em nome de Jesus, eu lanço fora todo espírito de confusão.
de divórcio, de separação, de adultério, de prostituição, de pornografia. Eu lanço fora da minha vida e da minha casa, em nome de Jesus. A minha casa e a minha família serão chamados de família bendita do Senhor, e nenhum mal tocará na minha vida, porque o Senhor é comigo, como um guerreiro valente. Em nome de Jesus, eu me posiciono como autoridade espiritual e eu lanço fora da minha vida, do meu coração e da minha história todo espírito imundo, porque o Senhor Jesus já me purificou, já me lavou e já me transformou, e eu sou uma nova criatura, criado em santidade e justiça. E a partir de hoje, nenhum pecado vence a minha vida. Em nome de Jesus, me perdoe, Senhor Jesus, me perdoe pelas minhas mentiras, me perdoe pelos meus adultérios. Diga, me perdoe, porque eu andei por lugares de sombras, mas hoje eu vou para a luz do Senhor, e eu retiro toda a ação das trevas da minha vida, em nome de Jesus. Eu ligo aqui na terra uma palavra de bênção sobre as minhas finanças. Eu ligo aqui na terra uma palavra de bênção sobre a minha vida familiar, a minha vida afetiva. Em nome de Jesus, eu declaro, diga, eu declaro que as muralhas de defesa do Senhor se estabelecem sobre a minha vida, e o Senhor me protege, e eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão e me alcançarão por todos os dias da minha vida, e o Senhor não me abandonará. Ele fartará minha alma nos lugares áridos, e Ele será comigo. O meu Rei é comigo, e a bênção do Senhor, e o orvalho do céu, e a fartura da terra é sobre a minha história, é sobre a minha casa, e é sobre a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Você sai daqui livre. Nenhum só plano de Deus na sua vida vai deixar de se cumprir. Amanhã tem mais. Levante cedo, ore. Talvez você vai ter que chegar em casa e pedir perdão para alguém. Homens, a gente não precisa ser duro com os nossos filhos. A gente só precisa amar eles. Você não precisa ser violento com a tua mulher. Não custa nada você pedir perdão. Peça perdão. Peça perdão para sua esposa. Peça perdão para o seu filho. Talvez ele esteja aí pertinho de você. Pede perdão. Você pode olhar para ele aí, está perto de você? Diz aí, me perdoa. Você pode fazer isso? Peça perdão. Querido, se perdoe. O seu pecado foi castigado na cruz. Você foi perdoado, queridão. Você foi perdoada. Vai e não peques mais. Vai agora e não peques mais. Amém? Deus te abençoe. Deus
Deus te abençoe. Amanhã tem mais.